aqui a gravação. Aqui. Vamos lá. Bom dia, galera. Eu sou o Lucas. Estou aqui para dar essa aula para vocês de DevOps, CI/CD, da monitoria de engenharia de software, né? E aí, essa aula é basicamente uma continuação do que a gente viu na aula anterior, que foi a aula de deploy, onde a gente vai entender por que e executar a automação de todo o processo que a gente fez para colocar o nosso projeto em produção. E aí, falando do roteiro, né, a gente vai passar sobre o que é DevOps, o que é CI/CD, por que usar CI/CD no meu projeto, GitHub Actions, basicamente é a ferramenta que a gente vai usar para fazer essas automações, mas tem outras. E aí o GitHub Actions ele tem dois pilares ali, que são basicamente os Actions e os Workflows. A gente vai ver mais a fundo sobre isso. Depois a gente vai ter a parte mais prática e no final eu vou mostrar como que desliga tudo para não deixar consumindo recurso ali da AWS e você não ter uma surpresinha ali no final do mês com uma fatura para pagar. E aí no final eu vou passar o desafio para vocês. Basicamente o que é DevOps, né? DevOps é uma cultura organizacional que promove a colaboração entre o desenvolvimento e as operações, eliminando silos e otimizando o ciclo de vida do software. Vamos entender melhor sobre isso. Quais são os pilares do DevOps? Colaboração, basicamente, quando você tem um projeto que está configurado, que funciona no ciclo de DevOps, fica muito mais fácil de você colaborar, executar aquele projeto com outras pessoas. Automação, integração contínua, você está sempre colocando o código. O desenvolvedor ele não vai ficar com o código muito tempo ali só na máquina dele, ele vai estar integrando várias vezes ali e a gente vai entender por que isso é possível. Entrega contínua, o deploy automatizado ele fica mais fácil, né, de você estabelecer regras e automatizar esse processo ao ponto de não precisar ter mais um cara de infraestrutura ali para fazer deploy. O monitoramento e o feedback rápido. A gente vai entender melhor cada um desses pilares durante a aula. Só voltando aqui um pouco, eu acho que para mim, pessoalmente falando assim, o que mais pega aqui dos pilares para vocês no contexto da disciplina é a colaboração, porque vocês não têm ideia de como fica fácil de tocar o projeto com mais de uma pessoa quando você tem uma pipeline ali de CI/CD configurada. E a gente vai entender por que isso ao longo da aula. Basicamente, o DevOps é como uma linha de montagem. A gente tem cada etapa automatizada. Os problemas eles podem ser detectados rapidamente e as correções são implementadas de forma ágil. Como consequência, o produto final ele é entregue com mais qualidade, com mais consistência, né? A gente tem a garantia ali, uma garantia maior de qualidade. E aí o que é CI/CD? Basicamente eu usei a mesma imagem que a gente usou ali no primeiro slide para mostrar para vocês que o DevOps ele é basicamente isso, são os dois pilares dele. Então, de um lado a gente tem o Continuous Integration, que basicamente é planejar, codar, buildar e testar. E do outro lado a gente tem o Continuous Deployment, que é criar uma release, fazer o deploy, operar e monitorar. Isso é um ciclo. Então, quando você estabelece esse ciclo dentro do seu projeto, ele possivelmente ele não vai mudar muito, não vai ser muito diferente dessa estrutura aqui. Essa é basicamente a base do que é o CI/CD. E aí, entrando mais a fundo, o que é CI, né? O que é Continuous Integration? É a integração frequente de código. Basicamente, é como eu falei no começo. Ao invés de o programador estar desenvolvendo uma feature grande e criando todo o código ali local para depois de muito tempo ele colocar em produção, geralmente porque isso é custoso, como a gente viu na aula passada, tem um custo ali, um tempo envolvido em você colocar uma aplicação em produção, mesmo que ela já esteja em produção. No dia a dia do desenvolvedor, é um tempo que ele vai perder fazendo aquilo. E nem sempre as aplicações são tão fáceis de subir para produção como a que a gente mostrou na aula, né? Então, toda essa complexidade, ela, quando ela está na mão do programador, ela afeta a entrega de código. Ele passa a entregar código mais espaçado, né? Não menos código, mas ele não costuma entregar frequentemente. Ele vai entregar tudo no final, porque ele, é quando ele vai precisar fazer deploy. E aí, quando a gente tem o CI, a gente tem
A gente possibilita a integração frequente de código porque a gente está executando as tarefas automaticamente. Então a gente está executando geralmente testes nessa parte do CI, a gente está falando de teste, que é basicamente a gente ter os testes da nossa aplicação e executar eles em todos os pushes que forem para main do repositório. Então a gente está garantido que todo o código novo que está entrando na main, ele está sendo testado automaticamente. E aí o programador que está subindo esse código, ele vai ter um feedback muito rápido do que ele fez. Então se deu algum erro, se quebrou algum teste, ele vai poder verificar ali na pipeline e corrigir antes de subir. E aí também a gente barra, né? A gente não permite que o código suba para produção não, para main do repositório, sem que ele passe por todos os testes. E aí uma dúvida que pode surgir é, ah, tá, mas e se o cara não fizer o teste? A gente pode incluir no meio da automação uma ferramenta de cobertura de teste para a aplicação, que vai calcular ali quantos por cento da aplicação está coberta por teste e até X% ele deixa passar. Depois disso, não, entende? E aí, meio que o programador, por uma regra do repositório, ele vai ser obrigado a criar os testes para a feature que ele construiu. E aí isso permite o quê? Que a gente tenha uma detecção precoce dos problemas e uma garantia de qualidade, né? Porque se eu não estou deixando o código quebrado subir para main, eu estou garantindo que o que está ali tem alguma qualidade. Vamos falar sobre CD agora, né? CD ele tem uma dupla nomenclatura ali que até eu não sabia antes de preparar a aula. É uma coisa que eu sempre vi, mas achava que era só o pessoal só confundia, mas aí eu vi que existe mesmo essa diferenciação. O CD ele pode ser Continuous Delivery ou Continuous Deployment. Continuous Delivery basicamente é o quê? Quando a gente tem uma aplicação em produção, costumeiramente a gente vai ter uma cópia dela com tudo que está na main dela ali funcionando exatamente do mesmo jeito, sincronizado. E com um banco de dados igual também ao que a gente usa na nossa aplicação em produção, mas sem os dados, obviamente, originais. A gente faz uma mocagem desses dados, cria dados falsos e coloca essa aplicação, cópia da nossa aplicação que está em produção, para ser meio que um ambiente de teste, né? Um ambiente que o programador pode subir o código e testar e ver se a feature dele tá correta, está cumprindo os requisitos. E aí, quando a gente tem o Continuous Delivery, a gente está basicamente dizendo que a automação da subida para o servidor, ela vai só até esse ambiente, ela não vai para o ambiente de produção. Geralmente, quando tem alguma complexidade ali envolvida, uma aplicação um pouco mais sensível, algumas empresas optam por deixar uma pessoa responsável, um setor responsável ali para colocar a automação a aplicação em produção. Então, nem sempre esse processo é automatizado até produção. Mas quando ele a gente chama de continuous deployment. Isso garante que a gente tem o quê? Um deploy consistente e confiável, porque se a gente tira isso da mão do programador, basicamente a gente está garantindo que todo o código que vai subir ali, ele vai seguir aquelas regras que estão lá estabelecidas e o que vai dar consistência. E como as regras foram estabelecidas pensando ali no funcionamento da aplicação, a gente vai ter a confiança de que aquilo vai funcionar. Isso acaba reduzindo, obviamente, erros humanos, né? Uma frase aí para resumir um pouco, o CIC dele é como ter um chefe de confiança que não só ele prepara o prato, ele prova, ele ajusta o tempero e ele te serve. E aí, por que que eu vou usar o CICD no meu projeto? Tem alguns benefícios aí, né? Tem a redução do tempo entre o desenvolvimento e o deploy. Tem o menor índice de bugs em produção, porque como eu estou testando tudo, automaticamente, obviamente, é mais difícil subir um bug. Não é impossível, obviamente. Nem todo, até porque o programador faz o teste. Então, se ele fizer um teste com certo true, simplesmente vai passar, né? Tem ferramentas também para evitar esse tipo de coisa, mas aí já é uma coisa um pouco mais complexa. A gente tem deploys mais seguros e previsíveis, porque está tudo lá, está tudo escrito, a gente vai ver na parte prática. Assim a gente consegue um feedback mais rápido e, consequentemente, ter um time mais produtivo, né? Porque você não tem mais um gasto de horas ali, de mão de obra, enfim, no deploy, isso está automatizado. Quais são os impactos no desenvolvimento?
A gente vai gastar menos tempo, né? O desenvolvedor ele vai ter mais qualidade de vida, assim. Ele vai gastar menos tempo com tarefas repetitivas. Ele vai poder focar mais no desenvolvimento das features. E isso vai garantir que ele tenha mais confiança nas entregas que ele está fazendo. Então, como o processo é padronizado, a gente tem essa garantia. Antes que eu esqueça, para falar um pouco mais sobre os benefícios, em relação ao projeto, para mim, a colaboração é o mais impactante, assim, porque quando a gente está iniciando, aprendendo a programar ainda ali, né, para criar uma aplicação, é muito comum que todo mundo tenha dúvida, todo mundo, sei lá, não esteja meio que no mesmo nível também. Você vai ter gente no projeto que vai, sei lá, programar 2, 3 anos e vai ter gente que começou a programar esse semestre. Então, é bem complicado de lidar com isso, de organizar isso dentro do projeto. Então, quando você faz uma automação, pelo menos ali do teste, no caso fazer o CI, você já está tipo, garantindo ali que você pode fazer os testes, você pode instruir o pessoal sobre como que é criar os testes, mas aí você pode criar testes que garantam que a aplicação está fazendo pelo menos o básico. Então, ninguém vai conseguir subir um código ali que quebre o básico da aplicação, sabe? Isso aí é muito interessante porque dá mais autonomia até o pessoal. Tipo, o seu time ele fica com menos medo. Quem tem menos experiência fica com menos medo de subir o código porque ele sabe que se ele quebrar alguma coisa ali, muito, no caso, se o teste estiver bem feito, né? Ele vai ser avisado, né? Então o código dele não vai subir, ele não vai quebrar a aplicação. Isso para colaboração é tem um impacto muito grande. O CD também, né? Obviamente, tipo, quando você tá, por exemplo, no projetão, que é um projeto mais corrido, mais denso, isso ajudou muito o meu time, porque a gente tinha, sei lá, no projetão acho que eram mais de 10 pessoas no projeto, todo mundo mexendo em código todos os dias. Então, ter uma pipeline para não só testar o código que todo mundo está mandando, mas subir isso para produção, porque no caso, no projetão, a gente tinha um time de front e um time de back. Então, o time de front, ele estava usando a aplicação já em produção, porque a gente não criou um ambiente de homologação. E aí, eles precisavam sempre que o código tivesse atualizado. Então, por exemplo, se eles estão, o time de front estava testando alguma coisa lá e descobriu que esse endpoint aqui dessa API está retornando um negócio diferente do que devia, ou eita, eu acho que eu preciso de um parâmetro diferente, alguma coisa assim, eu preciso mudar o comportamento desse endpoint. Eles podiam falar com a gente do time de back e a gente alterava, tipo, em, sei lá, rapidão ali e só subia o push para main e o resto acontecia automaticamente. O deploy era feito ali, sei lá, em 10 minutos. Os caras já estavam com o endpoint do jeito que eles precisavam. Isso ajudou muito, muito mesmo no projeto. Então é uma coisa que eu acho que vocês deveriam focar em. É, falando do GitHub Action, né, que é a ferramenta que a gente vai usar, ele é como se fosse um assistente pessoal ali que vai observar seu repositório, executar algumas tarefas automaticamente e gerenciar esse processo do CI/CD. Ele, como é do próprio GitHub, ele tem uma integração natural ali, então é bem, bem fácil de usar. Ele já é integrado ao GitHub, né? Ele tem uma interface amigável, tem um marketplace que a gente vai ver com várias coisas prontas, então assim, você não vai ter que codar, sei lá, os passo a passo, sabe? É mais uma questão de descrever os passos e chamar as actions certas e passar os parâmetros certos para fazer o que você quer, sabe? A gente vai ver isso já já na parte prática. Ele é configurado via YAML, que é um tipo de arquivo de configuração, é o mesmo que a gente usa no Docker Compose, se não me engano. E ele executa em containers, como a gente viu na aula passada, como funciona os containers. Basicamente, o GitHub Actions ele vai subir um container com a sua aplicação e executar o que quer que você queira executar ali. Workflows. Vamos falar de workflows. Então, são arquivos YAML, configuração, que definem a automação da gente. É como uma receita ali que vai especificar os passos que a gente vai tomar até correr o deploy, ou o teste, no caso. Cada workflow ele é um fluxo automatizado independente. Então, eu posso até criar dependências entre eles, mas eles, por, por nascença, digamos assim, eles são independentes. E eu posso ter vários triggers para executar esse workflow que eu tenho, enfim, a gente vai ver isso. Quais são os componentes, né? Basicamente é o trigger, que é o quando executar, é
o que é que, sei lá, quando eu subir um push aqui na main, ele vai chamar o workflow de deploy. Então, quando eu abrir um PR, ele vai executar o workflow de teste para garantir que o que eu estou colocando no PR é um código que está passando nos testes. E aí eu posso configurar ele para, por exemplo, não deixar o PR ser mergeado com a main se o teste não passar, sabe? A gente tem também os jobs, né, que é o que executar, os steps, que é como, e o environment, que é onde. A gente vai ver isso no arquivo aqui já já. Boas práticas de workflows. Geralmente a gente tenta colocar nomes descritivos, comentar claramente. Reutilização de código é o básico. Praticamente é muito difícil você querer fazer alguma coisa com GitHub Action no workflow que não exista. Então você tem que usar e abusar do marketplace ali. E geralmente tem muita coisa que é das próprias aplicações. A AWS, por exemplo, ela tem vários workflows padronizados e atualizados lá no GitHub Actions. Então você puxa de lá e faz o que você precisa. Tratamento de erro, né? E colocar logs informativos ali. Essas são as boas práticas. Falando sobre actions agora, eles são blocos de códigos ali que realizam as suas tarefas específicas. Então, assim, a gente tem o workflow, que é como se fosse a receita, e os actions, eles são blocos ali que são reutilizáveis, como eu falei, que você pode ir lá e pegar o da AWS, pegar o de outra ferramenta diferente e fazer alguma coisa que alguém já fez, né? Usar alguma coisa que alguém já fez para atingir o mesmo objetivo. E aí os actions eles funcionam como uma peça de Lego mesmo. São unidades pré-construídas que você vai combinando ali para fazer seu workflow e criar sua automação, seja lá para o que você quiser fazer. E aí elas podem ser criadas por você, você pode criar um action se não existir, né? Um que faça o que você precisa. Pode ser criado pela comunidade ou pelo próprio GitHub. E aí comunidade entra aquilo que eu falei também. As próprias aplicações elas fazem workflows para os tipos de serviços que elas oferecem. E aí, quais são os tipos de actions que a gente tem, né? Para sair um pouco do abstrato. Tem o checkout de código, tem o setup dos ambientes, tem a execução de teste, deploy, tem relatório, enfim. Para praticamente tudo que você imaginar ser necessário para criar um bom ciclo aí de DevOps e até de outras coisas, automações mesmo, você vai ter lá no GitHub Actions, nas Actions. E o fluxo é basicamente que a gente vai ver aqui, né? Pelo menos vai ser esse. Vai ter um evento que vai ser um push na main, ele vai disparar um workflow que vai executar jobs e steps através de actions. Vamos parar um pouco de ver aqui na teoria e vamos para a prática. Esse repositório aqui é da aplicação que a gente viu na aula da monitoria de deploy. Eu acho que essa aplicação está rodando. Aqui. É, tá. Vamos ver se está rodando aqui. Eu acredito que tá. Deixa eu pegar o IP dela aqui. Tá. Vamos ver se está funcionando. Pegar o link aqui. Tá rodando a aplicação aqui, né? Eu mapeei a porta 8080. E como vocês podem ver, ela já está em produção, né? Como a gente fez na aula passada. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos automatizar esse processo aí que a gente viu na aula passada, conforme que a gente viu na aula aqui também. Eu vou mostrar para vocês o arquivo de configuração e a gente vai passando coisa por coisa até chegar lá no final. Então, para começar simples, eu tenho dois workflows aqui. Eu tenho essa pasta .github/workflows, isso aqui é um padrão, você tem que fazer assim. E eu tenho dois workflows aqui, uma de teste e uma de deploy. O workflow de teste, o que ele basicamente está fazendo, estou colocando um nome nele aqui, que é o run tests. E aí, isso aqui é o trigger. Quando tiver um push ou um PR na main, ele dispara esse workflow aqui. Basicamente é isso, é bem intuitivo. E aí, quais são os jobs que eu tenho aqui, né, nesse workflow? Basicamente só tem um job, que é o teste. E quais são as actions que eu vou usar aqui, né, para cumprir essa task minha, que é a de rodar o teste. Eu estou definindo aqui qual é o ambiente onde ele vai rodar, que é o Ubuntu Latest, que é
Basicamente, esse multi-latest é uma imagem do Docker. Vocês podem ver aqui no Docker Hub. É a imagem oficial do Ubuntu. É só para retomar o mesmo que a gente viu na aula passada, para vocês fazerem a conexão das coisas aqui. Eu vou colocar aqui o Ubuntu. E aí vocês vão ver que aqui no. Essa é a imagem oficial do Docker para o Ubuntu. E aí, se eu colocar o Ubuntu Latest, ele vai pegar a tag da release mais recente aí dessa imagem, que é essa aqui. Aí basicamente ele vai baixar essa imagem aqui para o nosso environment e a gente vai passar pelos steps. Então, quais são os steps? O primeiro é o checkout. Basicamente ele vai dar um git clone ali no repositório para dentro do nosso ambiente. Isso aqui já está pronto. É um action que a gente pode até procurar ele aqui para ver como ele funciona na prática ali. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Aqui é o código desse action, né? Vocês podem olhar aqui a fundo, dar uma olhada no repositório para ver como ele funciona. Acho que aqui é o arquivo de. Isso aqui é basicamente o action que a gente está chamando ali. Ele está fazendo tudo isso aqui, setando várias coisas diferentes para conseguir puxar o repositório lá da base do GitHub para dentro do nosso ambiente. Aí eu tenho outro action que é esse setup Python, que ele vai fazer a instalação do Python ali da versão 3.10. Vocês podem perceber que o action, nesse caso aqui eu setei um nome, que entra na parte das boas práticas que a gente discutiu, que é de colocar nomes claros para a gente entender. Quando a gente for para o GitHub, vocês vão entender por que isso aqui é necessário. Basicamente, eu estou dizendo que ele vai usar esse action e aqui eu estou passando os parâmetros que são definidos no action. Né? Aqui, no caso, ele pede a versão do Python, eu estou passando a 3.10. Em seguida, eu estou instalando as dependências e rodando ali um pip install para instalar o pip e logo em seguida rodando a instalação das dependências, né, que estão aqui no requirements. Esse pip install PyTest nem precisa, eu já coloquei o PyTest dentro do requirements, então quando ele rodar isso aqui, ele vai já instalar ali tudo que a gente precisa, então nesse momento, quando a gente tiver finalizado esse step aqui, a gente vai estar com o ambiente exatamente igual ao que a gente vai ter ali no nosso container, como a gente viu na aula passada. Vai ter um ambiente em Python 3.10 com todas as dependências ali instaladas. E aí eu posso simplesmente rodar os testes, né? Do mesmo jeito que eu rodo local aqui. Vou tentar rodar aqui local para vocês verem. Vou um PyTest aqui. Ó, ele rodou os testes. É, passou. 5 testes que eu tenho aqui. Criei os testes aqui. E basicamente o que ele vai fazer é fazer isso lá no ambiente do GitHub e trazer para mim o resultado. Se der bom, ele vai dar sucesso, se não, vai dar falha. Vamos, para a gente não se perder muito, vamos dar uma olhada logo nesse workflow aqui dentro do repositório, tá? Eu rodei algumas vezes, aí vai ter aqui, ó. Cadê? Ah, esse aqui, ó. Run Tests. É a quarta vez que eu rodo ele. E se a gente abrir, no caso a gente vem aqui na aba Action, né? Aí a gente pode ver o nosso workflow. A gente vê que ele rodou aqui o teste em 8 segundos e deu sucesso. Se a gente clicar no teste, a gente consegue ver com detalhe cada step que a gente definiu ali. Tem o job do setup, e a saída, né? A gente consegue ver a saída ali também da máquina, que é que saiu no console ali, né? Tem o checkout, a gente basicamente rodou aqui um Bitcoin, né? Tem o setup do Python, que é basicamente a instalação do Python. A instalação das dependências, vocês podem ver que ele instalou tudo aqui, instalou o PyTest, instalou tudo o resto que eu preciso, o Flask. E aí finalmente ele rodou os testes, né? E aí deu aquela mesma saída que vocês viram aqui que eu rodei local. Passou os 5 testes. E aqui ele faz no caso a limpeza, né? Isso aqui já fica automático, ele já faz a limpeza ali do que ele fez antes de dar o resultado pra gente. E aí completa o job. No caso deu sucesso, nesse caso aqui, né? E deixa eu pegar um aqui que deu falha, porque aí a gente já fica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Com certeza tem. Deixa eu ver. Esse aqui deploy. Não é.
não tem falha nos testes, mas aí a gente pode forçar uma já já e vocês veem. Ou então a gente vê o da falha do outro workflow, mas antes de ver ele, vamos passar por ele aqui rapidamente. Agora que vocês já entenderam a base, fica mais fácil. Esse workflow aqui é o de deploy. Basicamente ele vai rodar quando tiver push na branch main. E aqui eu estou setando algumas variáveis de ambiente que são necessárias para o workflow que funciona com a AWS, né? Eu tenho a região, repositório, serviço, cluster. Tudo isso vocês conseguem ver aqui na AWS. Eu estou aqui no ECS. Aí vocês podem ver, ó, o nome do meu cluster é cluster. Ah, esse aqui é o meu serviço, que é o meu deploy. Vocês podem ver que está bem consistente com o que está aqui no código. O serviço é meu deploy, o cluster é cluster. O repositório, eu posso ver aqui, repositórios. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Aqui, ó, task definition, definição da tarefa aqui. Monitoria SS2. No caso, a gente não usa a versão, a gente só usa o nome. O nome do container tem aqui em algum lugar. Deixa eu ver se tem aqui. Aparece aqui. Se a gente tá nossa tarefa aqui. Esse é o nome do container. E acho que faltou só o repositório, né? O repositório é esse aqui também. Esse é o nome. Então vocês conseguem pegar todas as informações aqui e preencher aqui nas variáveis de ambiente. A região que eu estou usando aqui é o SOS2. Mas esse pau eu recomendo vocês usarem em São Paulo mesmo. Isso aqui foi mais porque eu estava com outro projeto já nessa região e não quis fazer outra conta. Mas, seguindo, né? Ele tem permissão para. Estou setando a permissão aqui para ele fazer a leitura, né, do repositório. E vamos para os jobs, né? Basicamente, só vai ter um job também aqui, que é o de deploy. E várias actions para fazer esse job, né? A gente vai rodar ele no Ubuntu Latest. E eu estou setando o environment aqui como production só para deixar nomeado já, fica mais fácil de entender. Mas isso aqui a princípio, como vocês só vão ter um, pode tirar também. Vou deixar aqui por enquanto. É, Os steps basicamente vão ser bem parecidos. No começo, né? Você sempre vai, quase sempre você vai fazer um checkout do repositório, quando você está trabalhando com pipeline CI/CD. Em seguida, a gente usa esse action aqui para configurar as credenciais da AWS. É um action que a própria AWS mantém. Então, você pode vir nesse repositório aqui, AWS Action, pode dar uma pesquisada nele aí. E vai ter várias actions lá da AWS. E a gente vai usar a maioria delas aqui. E aí, esse aqui está configurando as credenciais. Eu passo para ele algumas secrets. No caso, vamos fazer a diferenciação aqui, né? Variável de ambiente é a variável que está rodando no meu ambiente, mas que eu posso setar aqui tranquilamente, porque nenhum desses dados é dado sensível, sabe? Ninguém pode fazer nada com o nome do meu container, com a região que eu estou usando, com o repositório, nada. Isso aqui é bom deixar no código por questão de fácil visualização mesmo, fácil edição, fica mais fácil de editar. Mas você pode simplesmente colocar no GitHub como uma variável de ambiente, aí fica mais escondido, você consegue alterar, todo mundo que está no repositório consegue alterar, se tiver permissão. Mas, como boa prática, eu acho que eu recomendo mais você colocar pelo menos essas variáveis aqui, que são não sensíveis, né? Você colocar aqui no workflow mesmo. E é o que ele está fazendo aqui, ele está pegando a região daqui, mas ele está pegando algumas secrets, que não são variáveis de ambiente. Secrets são variáveis de ambiente que são dados sensíveis. No caso que eu tenho de dado sensível aqui é o Access Key ID e o secret do Access Key da Amazon, né? É basicamente isso aqui, ó, que eu configurei aqui. As credenciais de segurança. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu deleto. Vamos lá. Essas aqui são minhas credenciais. Eu tenho duas configuradas, uma foi ontem. Aí basicamente o Access Key ID é esse aqui. E a chave, né, a secret, você consegue só quando você cria. Tá, deixa eu tentar criar um aqui rapidinho para vocês verem. Aí você tem que salvar quando você cria. Vamos criar a chave de acesso. Tá. Aí aqui você consegue ver a chave de acesso secreta, né? E aí com isso aqui você meio que consegue se autenticar ali na AWS e fazer o workflow trabalhar com a sua conta ali, né? Vou deletar logo isso aqui para não ter risco de nada. Poxa, desativou aqui.
E aí, beleza, onde é que a gente enfia isso, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso das secrets, a gente coloca dentro do repositório, a gente se aproveita de uma feature do GitHub, que ele armazena tanto variáveis de ambiente normal como secrets. Nesse aqui, secrets variables, a gente vem em actions, que é o que a gente está usando, né? E aí você tem tanto como colocar variáveis de ambiente aqui, quanto de ambiente no caso assim. No caso aqui, são secrets de ambiente. Para que serve isso? Se eu tiver mais de um ambiente, como a gente falou, se eu tiver um ambiente de homologação, um ambiente de produção, eu consigo aqui colocar, por exemplo, o Access Key da AWS de homologação é um e o de produção é outro. Então eu consigo fazer essa diferenciação aqui entre os ambientes. Como a gente só tem um ambiente nesse código, é mais fácil você colocar aqui logo em repository secrets, que aí fica global e assim qualquer workflow vai poder usar isso aqui. Aí, como é que a gente coloca? A gente dá um new repository secret aqui, e aí você coloca o nome e aqui o valor. Basicamente o nome é esse aqui, né? AWS Secret Access Key, esse aqui em maiúsculo. E o valor é aquele que a gente viu lá no site, né, da AWS. Beleza, você configurou as secrets, configurou as variáveis de ambiente, o código tá rodando ali, já tá pronto para fazer o deploy automatizado. Aí aqui eu tô nessa action, voltando para ela, né? Configurando as credenciais, usando esses parâmetros. Aqui eu faço o login no SR, que é o serviço que a gente vai usar, que é o de containers. Tem uma action para isso também, então provavelmente essa action aqui ela já vai pegar as credenciais que eu configurei aqui e usar elas para fazer o que ela precisa fazer, que é logar na AWS. E aqui eu vou ter a action para fazer o build, o tag da imagem, e subir essa imagem pro repositório de imagem, né, que a gente tem lá. Basicamente, tá o comando aqui, né, rodando direto. Eu faço o download da Task Definition, isso é uma funcionalidade que é necessária ali para você fazer deploy na AWS. Aqui eu estou colocando o ID da imagem no SS, no Task Definition, né? E por último, né, fazendo finalmente o deploy. Aí vamos tentar ver essa parada aqui em ação, né? Qual é o fluxo que a gente vai fazer? Vamos subir uma coisa nova aqui. Deixa eu ver. Eu criei uma feature nova aqui, tá? Mas eu vou criar uma feature, uma branch nova. Vou criar uma branch nova aqui. Feature barra, sei lá. Vamos dar o nome do refinador sênior lá no site. Nome sênior. Tá, criar uma branch. Aí esse é o fluxo de desenvolvimento que vocês vão usar a partir de agora, né? Quando você está com um projeto configurado para ser CD, geralmente você vai criar uma. Sempre que alguém for mexer no código, ele vai criar uma branch nova, trabalhar nessa branch para não conflitar com as outras pessoas que também estão trabalhando ali com features. E subir abrir um PR, no caso, para subir essa branch para produção. A gente vai ver como é que faz isso. Vou fazer alteração aqui no código. Essa no teste eu não vou subir não. Mas no código a gente vai fazer uma alteraçãozinha básica. Eu vou trocar basicamente o nome do refinador sênior Vinícius para, sei lá, refinador sênior Lucas. Vamos lá. Sênior não, acho que eu tô mais para pleno. Mas vamos lá. É... Aí tô adicionando o código aqui, né? Vou fazer uma mensagem do commit. Uh, deixa eu pensar. Dando nome do refinador sênior. Comitar e vou publicar a branch e fazer o push ali, né, para ela. Ver se já foi, acho que já foi. A gente vem aqui no código. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a minha branch. Vou abrir ela aqui. No caso, vamos relembrar aqui como é que está a minha tarefa de teste. Ela está configurada para rodar quando eu dou push ou pull request na main. Então, como eu posso até configurar isso aqui para, sei lá, rodar o teste quando eu comitar qualquer coisa.
ou alguma coisa assim, tá ligado? Quando eu fizer um push em qualquer branch, sabe? Mas nesse caso aqui ele só faz o teste quando a gente abre o PR, que é o fluxo mais comum, assim, né? De se usar, mas vamos abrir o PR. Vou deixar com esse nome aqui mesmo, tá de boa. Aí vocês vão ver o que vai rolar aqui. Eu abri o PR, tinha até outra alteração também que não tinha visto, mas tava lá. Ah, e aqui ele está fazendo o quê? Ele está rodando minha tarefa de teste. Ele não vai deixar eu mergear esse código até isso aqui liberar. Então, ó, falhou no teste, vamos ver o que rolou. Esse aqui foi um exemplo muito bom, porque no teste eu estava acertando pelo nome do refinador. Então, basicamente, eu quebrei o código. Como é que a gente arruma isso? Vamos voltar aqui, colocar aqui, voltar, né? Tava aqui, Vinícius. Eu vou mudar isso aqui. Acho que isso aqui não está coberto, não. Trocar método de ensino por método de lecionamento. Vamos lá. Fit. Uh, método de ensino. E aí, vou comentar isso aqui e dar um push para nossa branch lá. Tá, foi. Vocês viram o que aconteceu aqui? Não deu pra ver, né? Foi muito rápido. Enfim, mas ele tá rodando aqui agora os testes. Eu já tinha aberto o PR, né, nessa branch, então o PR ele continua atualizando com tudo que eu comitar aqui nela, até que eu faça o merge. E aí ele atualizou aqui já sozinho e tá rodando a tarefa do teste aqui. Agora deu done. A gente pode ver aqui que ele passou, né? Vem aqui, olhar os testes. A gente já olhou isso aqui a fundo, não vou perder tanto tempo aqui não, mas só para vocês verem que rodou todos os testes e passou em todos. Beleza, ele liberou para eu dar um merge nessa feature aí no meu repositório. Feito isso, posso clicar aqui em merge, confirmar, e vocês vão ver que ele vai disparar outro workflow aqui nos actions. A gente vai ver aqui nos actions agora. E tá rodando aqui no caso são dois, tá rodando nossos dois workflows de novo. Por quê? Porque aqui no workflow de teste eu setei para ele rodar o teste para qualquer push na main também, não só no pull request. Como eu estou fazendo um push na main, né? Como eu acabei de subir código para main, fazendo o merge, ele está rodando as duas tarefas. Vamos ver como está aqui, essa do teste, já rodou, ok, tudo certo. Vamos ver a outra lá do deploy. Ainda está rodando, a do deploy demora mais um pouquinho, mas aí a gente vai ver que ela está, ó, ele separa os steps aqui, provavelmente ele já está depois da metade do processo. Ele fez tudo aquilo que a gente tinha definido lá no código. Ele fez o checkout, ele configurou as credenciais, fez o login no ECR, buildou, tagueou e deu push na imagem para o repositório lá da Amazon. Fez o download do test definition, preencheu as informações que precisava preencher ali no test definition para passar para o deploy e passou para o deploy. O deploy está sendo executado aqui, a tarefa de deploy, que é a mais demorada, né, no caso. Aí aqui a gente tem algumas informações interessantes até. A gente pode ver quanto tempo de, de, de essa run tomou, né? Porque geralmente o GitHub Actions ele tem cotas de tempo. Então você vai ter, sei lá, X horas no mês para usar Action. Então, sei lá, você vai poder ficar usando ali até cumprir sua cota, a partir dali você paga. Mas é uma cota bem grande, então para projeto pessoal não tem nem que se preocupar com isso. Enquanto ele faz o deploy aqui, vamos dar uma olhada no Marketplace. Deixa eu ver se eu acho. Marketplace. Aqui. Vamos lá. Esse aqui é o marketplace das actions, né? Você tem action para tudo que você imaginar aqui. Inclusive, esse aqui é a de checkout que a gente usou, né? Todo mundo usa. A gente usou a V3, já está na V4. Essas actions elas sempre são atualizadas, né? Porque é feito pela comunidade, às vezes pelas próprias empresas, então costuma estar atualizado. Ainda mais essa que é uma base ali de praticamente quase tudo que tem de
de workflow no GitHub. E aí a gente consegue ver os detalhes, ler a documentação, aqui a gente vê como é que usa, enfim. Tudo você vê aqui no Marketplace. Você pode ver, tem várias coisas aqui, ó, comandos remotos SSH, criar release, você pode fazer, sei lá, criar workflow para criar uma tarefa no GitHub e aí organizar melhor seu projeto. Enfim, tem workflow para todo tipo de coisa. Inclusive, você pode fazer um workflow, como a gente comentou mais cedo, para olhar a cobertura de teste da sua aplicação e verificar se sei lá, feature nova que o cara está implementando ali não está testada, sabe? Fazer verificações mais robustas ali de segurança também. Enfim, esse é um processo mais demorado mesmo, o deploy. Enquanto isso aqui está rodando, eu vou adiantar um pouco e falar para vocês sobre a questão que eu ia falar ali no final da aula, do como evitar ter uma conta no final do mês ali da AWS. Basicamente a gente está usando o ECS, vocês podem vir aqui em cluster. Se vocês não forem mais fazer nada com o projeto, vocês podem só vir aqui e excluir o cluster. E aí lembra de vir aqui no repositório, excluir a imagem que tem lá. Mas aí se vocês quiserem só realmente parar, sei lá, tá fazendo o projeto, fez o deploy, configurou tudo, mas tá, tá fazendo ali local, desenvolvendo local, não quer gastar dinheiro essa semana. Você vem aqui no serviço e tem que parar em algum lugar, cadê? Você clica aqui dentro do serviço. Aqui, você vem aqui na tarefa e pode vir aqui e mandar ela parar. Pode parar uma ou parar todas. E aí já dá uma aliviada ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui para parar os gastos. Provavelmente tem, mas a princípio eu acho que o serviço é o que toma mais recurso ali, o resto é bem irrisório. Mas aí vocês podem deletar a imagem do repositório, vocês podem fazer o que vocês quiserem quando o deploy já está automatizado, não tem muito o que fazer. Quando você subir o push ali para mim, ele vai fazer o deploy do mesmo jeito. Vai configurar tudo isso para você. Aqui a gente terminou a tarefa, né? O deploy acabou. Foi sucesso, deu sucesso. A gente pode ver aqui basicamente quanto tempo tomou, né? O total, 3 minutos e 58 segundos. Se a gente vier na tarefa em si, a gente vê passo a passo aqui, né? Do que a gente executou. E desse jeito, tudo que eu subi agora desse fluxo que eu mostrei para vocês vai estar sendo testado e vai estar sendo deployado sem precisar de nada mais, assim, né? Você faz uma vez e é para sempre. Então, o que é que eu recomendo fortemente para vocês, assim, tipo, para o projeto de engenharia de software, às vezes nem tanto, mas para o projetão e para outros projetos que vocês venham fazer que tenha uma colaboração, inclusive para esse de engenharia de software, também é um projeto bem colaborativo. Eu gosto de sempre configurar o básico da aplicação. Tipo, se eu sei que eu vou precisar de uma API, sei lá, eu vou usar Fast API, eu vou usar Flash, enfim. Eu faço uma coisa mínima ali, só um Hello World, basicamente, em back-end, e configuro já as pipelines, tanto de teste quanto de deploy. E aí isso, ao longo no ciclo de vida do projeto, isso vira uma ferramenta absurda de produtividade para quando você está trabalhando colaborativamente. Então, um dos primeiros passos que eu tento fazer nesses projetos é sempre configurar essas pipelines. Isso ajuda muito, vocês não têm noção de como isso ajuda. Mas, basicamente é isso. Eu não lembro se tem mais alguma coisa para comentar. Vou comentar só do desafio. O desafio basicamente vai ser, como a gente já fez basicamente tudo, né? Durante as outras monitorias, vocês fizeram back-end, vocês fizeram front-end, fizeram testes. Então, basicamente o desafio vai ser pegar esse repositório que eu imagino que vocês tenham para o projeto da monitoria e implementar pelo menos uma das duas partes. Não precisa implementar a de deploy, eu não vou exigir isso de vocês, porque envolve gasto ali também, às vezes na AWS, e enfim, para não ficar muito complexo, se vocês implementarem uma pipeline de continuous integration, que faça ali os testes, como a gente mostrou, para mim já vai estar válido, tá? Então,
O ideal é que seja as duas, se você conseguir, vai ser até bom para você também, você vai conseguir praticar ali no projeto que você já tem. Mas pelo menos o CI, vocês mandam lá o repositório para mim na tarefa que eu vou jogar no Classroom e para mim tá de boa, tá? Valeu. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tem meu e-mail aqui, meu número também, vocês podem chamar. Vocês têm agora um recurso muito bom também, que é o das mentorias, acho que vai ajudar aí no projeto, se vocês precisarem de ajuda dos monitores. Podem chamar. Vocês podem chamar qualquer monitor de qualquer time, porque eles passaram por todas as tarefas da disciplina. Então, em teoria, eles estão aptos a ajudar vocês em qualquer coisa. A gente separou por times para ficar mais fácil de organizar as agendas, mas qualquer problema vocês podem falar com qualquer monitor. Tem um link lá no Classroom que eu postei com um Linktree que leva para vocês até as agendas de cada time. E aí vocês podem marcar um horário lá, mandar um alô no monitor, porque às vezes ele pode até não ver. Mas vocês marcam um horário lá, dão um alô nele e combina, tá? Acho que é um recurso que vocês podem usar aí para ajudar no projeto. E basicamente é isso. A aula foi isso. Valeu aí quem estava aí. Alguém tem alguma dúvida? Posso finalizar aqui? Beleza, valeu. Eu vou disponibilizar